Fala aí, rapaziadinha do Nioh, trazendo mais um vídeo pra vocês. Novamente um vídeo sobre builds. Dessa vez é uma build mais de mostruário, galera. Ela é somente pra quem quer se divertir, não tem muito o que fazer no jogo e tá afim de fazer uma build diferente das convencionais. Aposto que essa build aqui vai ser nerfada também, pois nós estamos utilizando o talismã de um punho para beneficiar o nosso dano de arco e flecha, então talvez ela já tenha sido nerfada quando você ver esse vídeo, por isso que ele vai ser um pouco mais rápido. Vou mostrar para vocês a build, vou passar pelos bônus de conjunto, e aí vocês vão entender como ela funciona, os buffs e os debuffs, e se vocês quiserem aí, não tiverem muito uma build para fazer, já tiverem fechado as suas principais, fiquem à vontade. Aqui estamos com os nossos níveis, Constituição em 19 para ativar o nosso set do ninja, Essência em 5, pois nós não vamos usar aqui basicamente, Energia em 32, a minha energia deveria ficar em 25 para ficar com a carga leve, mas aí, como sobrou alguns níveis, eu já deixei em 32 para ela ser o terceiro status no remodular para aumentar o bônus do meu arco. Força 11 para ativar a armadura, habilidade em 20 para ativar a armadura, intelecto em 99 para aumentar a duração dos buffs e magia em 99, porque já precisaríamos ter 40 em magia. Então eu completei os 99 só para nossa escala dos 3 atributos no remodular ficasse alto. Pontos importantes a pontuar são 95,1% em dano de arco e 45,2% em curta distância. Então, quando estivermos perto, nós vamos dar mais do que o dobro de dano aos nossos inimigos, beleza? Vou passar aqui, não estamos usando arma para usar o talismã do punho, estamos utilizando 7 pontos em Hashima, porque é uma graça baseada em arco. Então temos munição intocada, bônus de dano em A, em dano de arco, e mais 20% em dano de arco. Aqui temos mais 22,1% em dano de arco, com o set do Errante Valente. Eu quis colocar um arco do Errante Valente, porque é mais fácil de farmar ele nível 170, ou mais do que 160. Seria muito mais RNG eu dropar um arco com mais de 160 na graça de Hashima. Então assim foi mais fácil, e ainda demorou bastante. Nosso terceiro bônus é Espada do Infortúnio, do set do primeiro capitão, porque ele tem mais 8% em dano de estocada, e sim, nossas flechas são consideradas danos de estocada. Eu fiz o teste. Nossa build do ninja aqui já está no canal. Eu só estou utilizando o ninja com o tirano sinistro porque além de ser minha build principal, ele tem bastante acúmulo de efeito adverso. Não vai ser necessário, vocês vão entender o porquê. Mas só mostrando aí a minha build de ninja. Vou passar pelos aumentos que tenho nos meus pontos. Não mudei nada dessa arma, é só para ativar Hashima. Todas estão com foco em recuperação de Ki. E as que são possíveis, dano de arco ou dano de estocada. Beleza? Nosso espírito guardião, infelizmente nós não temos espíritos guardiões interessantes para essa build aqui no samurai. A única que vai dar um aumento mínimo de dano é o Kusanagi, com bônus de dano por peso de equipamento e bônus de dano por barra de Anri. Duas almeicências são as do guerreiro esqueleto, porque temos mais 8,5% em dano de arco, isso nos dá mais 17%. Deixei aumento de efeitos adversos, porque a gente vai precisar atacar a magia do demônio da obsessão, e a gente quer que ela pegue mais rápido. Mas normalmente a gente vai atacar de ninja, então o tirano sinistro já vai ajudar nisso. Agora eu vou mostrar as minhas almas essências que estou equipado, como buffs aqui na posição in. Oniciclope, talismã do punho, vai fortalecer o nosso ataque das flechas se estivermos desarmados. Talismã do tiro certeiro, esse aqui não nos ajuda muito, galera. Olhem ali comigo o filminho. Tá vendo que ele precisa mirar e esperar dar os brilhos para aumentar o dano? Nós não queremos isso, a gente só quer atirar sem parar. Então, ele está aqui, mas é opcional. E eu não vou usar nos clipes que vocês vão ver. E eu vou fazer uma demonstração aqui também sem cortes. Porque tem uns gringos chato aí, galera, que estão achando que eu uso hack ou que eu gravo vídeo no caminho do samurai. Pelo amor de Deus. Enfim, boneca da transferência de impurezas. Isso vai fazer sentido, porque a nossa habilidade do ninja vai nos dar efeitos negativos e nós vamos transferir tudo isso. E isso com o talismã da carnificina também já vai ajudar a reduzir a defesa do inimigo. Porque esse talismã nos dá ataque, mas diminui nossa defesa. Nós vamos passar essa redução de defesa para os nossos inimigos com isso também. E Pondatara para usar a limpeza da alma. Nós estamos desarmados, mas nós conseguimos ativar esse talismã em outra arma. Então vou utilizar a minha tonfa do ninja, por exemplo, para ativar esse buff. E aí depois eu vou trocar pro arco. E vai beneficiar o arco ainda. Demônio da obsessão para dar o efeito negativo e a confusão nível 3. Beleza? Vou passar pelas nossas habilidades. Sinceramente, não tem habilidades muito boas aqui. Eu deixei a despertar, porque a despertar, nós precisamos de velocidade nessa build para dar os efeitos negativos. Essa é a que dá mais velocidade. Existe uma outra habilidade, que é a postura dos 3 guardiões, que ela faz com que nós não tomamos atordoamento ou sejamos interrompidos durante os nossos ataques. Ó.
porque estamos desarmados. E se nós estamos desarmados, nós conseguimos andar livremente e atirar infinitamente. Também é muito bom, mas eu preciso ativar os meus buffs mais rápido, e vocês vão entender o porquê quando eu mostrar na demonstração. E é por isso que eu estou utilizando aquela combinação de habilidades. Então agora vamos para o nosso samurai. Sinceramente, galera, quase nenhuma faz diferença. Eu diria que nenhuma, na verdade. Tanto é que eu tenho defensivas aqui, e eu nunca colocaria defensivas em builds completamente ofensivas. No nosso ninja nós temos interessantes, então aqui é bom prestar atenção. A primeira muito interessante é o Dragão Furioso. A gente vai precisar desse debuff elemental ao atingir o inimigo com o ninjutsu. A gente vai tacar o Fincada na Sombra, e isso vai paralisar ele, do próprio Fincada na Sombra, e vai reduzir a defesa dele elemental. Nosso maior dano dessa flecha é elemental. Paciência dos Deuses, para aumentar o acúmulo do próprio Demônio da Obsessão. Essa aqui é a mais importante de todas para o nosso combo, que ela vai nos dar o efeito negativo quando nós castarmos o ninjutsu. Isso vai fazer muita diferença, porque nós precisamos de velocidade. Estou enfatizando isso, porque essa não é uma build prática, ela é uma build de demonstração. Dessas outras, nenhuma tão interessante. Agora vou para os nossos títulos. Também não temos títulos muito interessantes. Somente aquele dano elemental aqui. Temos dano físico ileso também. Nós não vamos utilizar o Guerreiro Magatsu nessa build, porque infelizmente ele não está aumentando. Agora vamos para os nossos clãs, que é uma parte extremamente importante. Eu diria que é a parte mais importante da build, porque olha só essa apelação, galera. 41,9% em curta distância e mais 27% normalmente. Então só aqui nós temos um aumento de 8,9% de dano. Tá entendendo como os clãs são o coração da build? Eu tô upando todos os meus clãs, né? Mas eu nem tô jogando muito. Então quando eu vi o bônus desses dois clãs, que me veio a cabeça de fazer essa build. E aí fui aprimorando ela, colocando ideias em práticas e ficou mais legal. Agora eu vou mostrar pra vocês o porquê nós precisamos de preparo. Primeiro, nós temos que ter ninjutsus. Segundo, nós temos que ter esse buff. Esse buff faz as nossas flechas explodirem. E esse buff nos custa recursos. Ou seja, vamos gastar para jogar com essa build. Então, enfatizando novamente, build de demonstração, nada prática. Agora, nós vamos utilizar aquela habilidade de ninja para nos dar os debuffs, porque nós vamos passar todos eles através do talismã da impureza. Tá vendo? Que temos 4 ali. 4 debuffs: confusão, raio, água e a defesa. O nosso talismã de transferência de impurezas passa exatamente 4 debuffs. Então, vamos dar confusão no inimigo dessa maneira. Primeiro nós vamos se buffar inteiro. Aí vamos utilizar os dois. Transferência de impureza. Demônio da Obsessão. Paralisou e muda. E é isso que a gente vai precisar fazer, só que em boss de verdade. Então vamos para a demonstração. Galera, eu peço desculpas aí a vocês, meus manos brazucas, mas eu vou ter que mostrar alguns loadings aqui, porque os gringos são muito chatos, mano. Pelo amor de Deus. Enfim. Eu vou postar aqui a missão dos 3 Oni na Jornada do Shogun, nível 212. Ok? Não teve sincronização de nível, antes que perguntem. Sim, minhas builds não tem, eu demonstro sem. Agora, eu preciso de ninjutsu. Então, eu vou encher os meus ninjutsus. Eu não vou dar dano nenhum aqui, porque as builds não estão prontas. Eu só estou focando em encher os ninjutsus. Enchi os ninjutsus. Ok. Vou me posicionar aqui, mostrando que a missão está level 212. Novamente. Olha a preparação que eu tenho que fazer pra postar um videozinho curto pra vocês. E os caras ainda falam que é roubado. Enfim, agora vamos aos nossos buffs. Eu não vou utilizar o do Guerreiro Esqueleto aqui, ele não vai fazer diferença. Mas vamos lá. Essa é a sequência que eu uso. Eu utilizo todos os buffs e deixo o talismã de transferência o talismã da familiaridade ali por último, porque
ele é o que precisa durar até o último boss. Eu só vou fazer a demonstração no primeiro boss aqui, porque é um demonstrativo, galera. Pode dar errado, entendeu? E o primeiro eu consigo garantir que não vai dar errado. Vamos lá. 212, novamente, pros gringos chato. Punho, carnificina, explosão, 2 debuffs em mim. Familiaridade, corre pra cima do bicho. Taco da impureza, o do vento, paralisa, muda e bala. Eu não sei se eles vão perguntar novamente, mas tá aqui, gringaiada chata. Meus brasileiros aí eu sei que confiam, né, mano? Enfim, eu vou quitar porque eu não quero perder a familiaridade da minha tonfa. E é assim que a gente mantém a familiaridade para fazer os testes. Vou continuar, eu vou voltar como se eu não tivesse feito aquela luta ainda. A parte em que eu morri vai contar, né? Então o meu espírito guardião não vai estar perto de mim aqui, vocês vão ver. Novamente nível 212 para mostrar para eles meu espírito guardião. E eu vou quitar da missão para encerrar o vídeo. Assim eu não perdi minha familiaridade e nem meu item para mostrar para vocês. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem esse item aqui, que é extremamente importante para essa build. Lembrando que o nosso maior dano vem dele. Pólvora de flecha. Esse item vem da ferreira. Em fabricar todas as ferramentas. Está por aqui, ó, pólvora de flecha. Você precisa do material pavio queimado. Então sim, é uma build custosa, te custa recurso. Enfatizando que é uma build demonstrativa, mas que existe. Pavio curto você consegue ir trocando na casa de chá. Então sim, para você brincar você vai ter que gastar. Ó, pavio curto, pavio queimado. 1000 de glória. Se você está upando todos os clãs, igual eu estou, você deve ter bastantinho aí. Se você quiser gastar também, eu entendo se não quiser. Eu gastei 50 mil ontem, eu acho. E como eu upei 2 clãs, eu já recuperei e fiquei com 215. Então, com isso aqui, você vai lá na ferreira, troca aqui alguns e fabrica lá. Lembrando, essa build, você vai utilizar flechas normais. As flechas de fogo não funcionam com esse buff da explosão. Flechas normais, se você não tiver sobrando, você pode comprar aqui no Sudama. Beleza, galerinha? Então, tamo junto aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Façam essa build aí se vocês não tiverem muito o que fazer no jogo, se vocês quiserem. Se vocês quiserem guardar a glória, eu entendo perfeitamente. Eu nem tô jogando muito mais assim o jogo, mas quando eu estiver upando os clãs, pode ser que eu bato uma ideia em criar uma build relacionada a eles. E aí eu trago pra vocês, beleza? Valeu todo mundo. Tamo junto. Beijinhos pra vocês. E falou, meus manos. Fui!